Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis e nesta aula nós vamos entender o que é LVM e aprender na prática a instalar discos e aumentar o tamanho das partições no sistema Linux. Então, vamos lá! O LVM, ou Logical Volume Manager, ele cria um grande disco virtual no servidor Linux. Esse disco virtual ele é formado por vários discos físicos e isso permite o gerenciamento de volumes lógicos. A grande vantagem da gente usar no servidor Linux o LVM é que você pode aumentar o tamanho das partições sem parar o servidor. Isso é sensacional. Imagina, você tem um servidor web, está lá com o HD quase lotado e vários clientes que se parar vai ter prejuízo. Você simplesmente acrescenta um novo disco e aloca o espaço desse novo disco para o diretório /home/var. Ou seja, você aumenta o espaço sem prejudicar o cliente, sem parar o servidor. Outras vantagens. Isso te traz flexibilidade. Você consegue, de acordo com a sua necessidade, ir aumentando o espaço dos discos. Menos tempo de outage. O que é isso? Menos tempo de servidor parado. Você consegue gerenciar melhor o seu servidor. Essa questão do snapshot, você consegue fazer uma imagem, tirar uma cópia, e isso serve de backup também, se você precisar. E a redução de custo, ou seja, eu evito a compra de discos sem necessidade. Atenção, o LVM ele não faz espelhamento, ele não faz redundância de discos. É bem importante que você tenha esses recursos no seu servidor, um sistema RAID, por exemplo. Eu vou agora falar de alguns termos que a gente vai usar na configuração do LVM no nosso servidor Linux. Um dos termos é o PV, é o volume físico, é basicamente um HD. É possível também você usar outros dispositivos para fazer o LVM. Na verdade, eu posso usar um HD externo, posso usar um sistema RAID, etc. Mas a gente sempre recomenda que esses dispositivos eles tenham aí o mesmo desempenho, senão afeta aí a produtividade do seu servidor. Normalmente a gente usa mesmo um HD. VG. O grupo de volume ele é o disco virtual que é formado pelos dispositivos físicos. Eu posso ir aí aumentando o tamanho do meu grupo de volume, basta acrescentar mais dispositivos físicos. E o LV, os volumes lógicos, equivale a uma partição em disco de um sistema que não usa aí o LVM. Na verdade, o volume lógico são as partições que eu vou dividir na hora de instalar o Linux. Essa divisão a gente normalmente faz por questões de desempenho, por questões de segurança. E esse VG aí, que é o volume group, ele vai alocando aí espaço de acordo com a sua necessidade. Ok, vamos então para a parte prática. Eu estou usando aqui o VirtualBox e a distribuição Debian. Porém, o raciocínio lógico é o mesmo para outras distribuições. E também, se você quiser, você pode montar isso num servidor real. Lembrando que no caso de usar um servidor real, tem que ter um sistema de redundância de discos. Ok, então este Debian aqui, percebam em armazenamento que ele tem apenas aqui um disco rígido. Perfeito, eu vou então iniciar este servidor. Vou logar aqui como root, vou limpar a tela. E nós vamos aqui aprender alguns comandos para inspecionar o disco e também para verificar como é que está a estrutura do LVM que foi instalado aqui neste servidor. O primeiro comando que eu vou usar aqui é o fdisk-l. Uma dica aqui, deixa eu limpar a tela de novo. fdisk-l, vou usar aqui o símbolo pipeless. Esse símbolo pipeless, ele exibe por página, vou dar um enter aqui, e a gente percebe aqui em cima que eu tenho um disco de nome /dev/sda. Esse disco ele tem 8 GB. Aqui em device, a gente percebe que eu tenho esse disco com uma partição primária do tipo 83. Esse ID 83 significa uma partição Linux. Essas questões que envolvem o ID costumam cair na prova de certificação Linux. Muita atenção. Essa primeira partição ela foi usada para criar um boot. Tem que ser uma partição primária. O Linux ele vem do Unix, que usa
4 partições primárias, ou seja, sempre que você tiver de 1 a 4, é uma partição primária. Aqui, o /dev/sda2, ele estendeu o restante para formar aqui, a partir do /dev/sda5, o Linux LVM. Isso tudo foi feito na instalação do Linux. Se eu pressionar a setinha para baixo, ele me mostra aqui as divisões que foram feitas na instalação, as partições, raiz, home, etc. Caso tenha dúvidas, assista novamente a aula Primeiros Passos para montar um servidor Linux. Vou pressionar a tecla aqui Q. O detalhe importante aqui é que eu tenho apenas um único disco rígido, ele se chama /dev/sda. Mais uma vez eu vou limpar a tela. E agora eu vou digitar o comando df-h. Este comando aqui detalha o uso do disco por partições. Bom, como exemplo aqui, vamos redimensionar esse diretório /var. O /var no Linux normalmente é usado para arquivos de log. Alguns serviços também usam esse diretório. Percebam aqui que ele tem um tamanho total de 1,4 GB e ele está 64% em uso. É um diretório que eu quero acrescentar mais espaço nele. Imagina uma situação, você tem um cliente lá, o diretório home, um servidor de arquivos, está quase lotado, está lá em 90%, aí você usa o LVM para alocar mais espaço ao diretório home. Isso sem parar o servidor. Bacana. Eu vou aqui então novamente limpar a tela e digitar o comando pv-display. Lembrando, PV ele me mostra a quantidade de dispositivos físicos que eu tenho instalado neste servidor. Comando pv-display. Temos aí então apenas um volume físico. É o /dev/sda. Vou mais uma vez aqui limpar a tela. Vou digitar aqui o comando vg-display, dar um Enter. Aqui a gente pega o nome do grupo de volume, no meu caso aqui, Debian Z-VG. Um detalhe aqui importante é a gente verificar essa questão do tamanho deste grupo de volume. Lembrando que o VG é um HD virtual formado por dispositivos físicos. No meu caso aqui eu tenho um tamanho total de 7,76 GB e eu tenho disponível aqui nada, ou seja, tudo está em uso. Um detalhe aqui importante também é esse PE. Cada PE equivale a 4 MB. A gente pode alocar espaço tanto em GB quanto em PE. Ok, mais uma vez limpar a tela e aqui eu vou digitar o comando lv-display. O LV são os volumes lógicos para saber quantos volumes foram criados na instalação deste servidor. Mais uma vez aqui um Enter. Opa, aquela dica, limpar a tela. E o comando lv-display pipeless. Enter. Eu tenho aqui então os volumes lógicos. Eu tenho aqui um volume chamado root, que é a raiz. Eu tenho aqui um volume chamado var, outro volume chamado swap1, outro volume chamado tmp, outro volume chamado home. Então, aqui eu tenho as informações de todos os volumes lógicos. Perfeito. Pressionar a tecla Q. E o que eu vou fazer agora é acrescentar neste servidor Linux mais um disco rígido e vou redimensionar o tamanho do diretório /var. Eu estou usando aqui o VirtualBox, ele não é hot swap, então eu vou ter que desligar este servidor para poder acrescentar um novo disco. Então eu vou digitar aqui o comando shutdown -h now. E o que a gente vai fazer agora é acrescentar um segundo disco aqui no meu VirtualBox. Para acrescentar um segundo disco rígido aqui no meu servidor Debian, eu seleciono aqui então o Debian. Percebam aqui em armazenamento que eu tenho apenas um disco rígido de 8 GB.
E para acrescentar um segundo disco, eu clico aqui em configurações, armazenamento, eu seleciono aqui a controladora serial ATA, clico aqui neste ícone para adicionar um novo disco rígido. Eu vou clicar aqui em criar novo disco, mantenho o padrão VDI aqui próximo, dinamicamente alocado, próximo. Aqui em cima eu posso dar um outro nome aí para esse disco, Debian Disk 2, por exemplo. E aqui, por questões didáticas, eu vou mexer no tamanho do disco. Vou colocar aqui um HD do tamanho de 10 GB. E clico aqui no botão Criar. Tenho aqui então 2 discos rígidos agora configurados para o VirtualBox. Vou clicar aqui em OK. Percebam agora, aqui em armazenamento, eu tenho 2 discos rígidos. Ok, mais uma vez eu vou iniciar o servidor. Novamente aqui, logar com o usuário root. E vou limpar a tela. Mais uma vez aqui eu digito o comando fdisk-l pipeless, Enter. E agora aqui uma informação muito importante. Percebam aqui que eu tenho agora o dispositivo /dev/sdb. É um HD de 10 GB. Tenho aqui então este HD /dev/sda, 8 GB, e o /dev/sdb. O Linux ele muda a letra para cada dispositivo físico que ele identifica. Perfeito, vou pressionar aqui a tecla Q, mais uma vez limpar a tela, fazendo aqui uma comparação com o Windows. Não basta apenas acrescentar o disco rígido, a gente precisa também preparar ele. No caso, eu vou preparar esse disco no formato LVM. Um detalhe agora importante, o processo agora ele é idêntico, independente de ser um servidor virtual ou real. Se a gente estivesse fazendo este processo num servidor real, que tem a tecnologia Hot Swap e também redundância de discos, bastava a gente espetar um novo HD na gaveta e o Linux automaticamente ele identifica o novo disco. Como ele identificou dessa forma aqui o segundo disco como /dev/sdb. Muita atenção, muito cuidado agora. Sempre que a gente mexe com o sistema de arquivos, o risco é enorme. Se você erra uma letrinha, faz um passo errado, você pode aí destruir todo o sistema de arquivos do seu servidor Linux. É bem importante você sempre ter um backup. E agora a gente vai digitar o comando fdisk/dev/sdb. O comando fdisk ele é usado para verificar as partições dos sistemas de arquivos, mas ele também é usado para criar, excluir, modificar partições do disco também. Muito cuidado, muita atenção. fdisk/dev/sdb. No meu exemplo aqui de aula, na minha máquina virtual. Sempre verifica com o fdisk-l qual que é o novo HD que você vai preparar. Eu vou aqui dar um Enter. E aqui agora a gente vai digitar algumas letrinhas. Cada letrinha ela tem uma ação para fazer a preparação aí do disco. Eu vou pressionar a tecla M para ajuda. Então aqui no caso percebam que eu tenho a letra N de navio que adiciona uma nova partição. É isso que eu quero, então eu vou pressionar aqui a tecla N de navio, Enter. Aqui ele está me dizendo, se eu der um Enter, não falar nada, por padrão, ele assume que eu estou criando uma partição primária. E é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma partição primária. Então aqui eu vou pressionar a tecla P, Enter. Lembrando que no Linux as partições primárias elas vão do número 1 ao número 4. Eu quero criar aqui uma partição primária inicial. Esse disco rígido novo ele não tem nada. Pressione então aqui o número 1, Enter. Muita calma, muita tranquilidade. O setor do disco inicial, recomendo aqui deixar o padrão. Basta pressionar a tecla Enter. E o último setor de disco também recomendo aqui deixar padrão. Mais uma vez, pressionar a tecla Enter. Aqui ele está me dizendo que criou uma nova partição do tipo Linux e tamanho total de 10 GB. Mais uma vez o comando M
Enter. Eu tenho aqui a letrinha W que salva as alterações e sai do FDisk. Se tiver alguma dúvida, sempre digita a tecla M, que é uma ajuda aqui dentro, como se fosse um manualzinho, né? Eu vou pressionar aqui então a tecla W, que vai salvar o que eu fiz e sair. Enter. Ele falou que alterou aqui a tabela de partições. Eu vou limpar a tela. Eu vou mais uma vez digitar o comando fdisk /dev/sdb para poder criar aqui o sistema LVM. Mais uma vez o comando M, Enter. Para criar ou modificar uma partição, eu pressiono aqui a letra T, Enter. Ele está me perguntando aqui qual que é o código hexadecimal, aquele ID, aquela identificação que eu mostrei anteriormente, referente ao tipo de partição que eu quero. Se eu pressionar aqui a tecla L maiúsculo, ele me mostra todas as partições possíveis. Olha que legal, eu posso criar vários tipos de sistema de arquivos aqui no Linux. No meu caso, eu quero esta aqui, 8E, que é o Linux LVM. Então, eu digito aqui o código 8E, Enter, e ele alterou a partição para o tipo LVM. Todas as alterações que eu fizer aqui, eu preciso salvar. A letra que salva é a letra W. Se tiver dúvida, digita a letra M, Enter. E aqui eu alterei a tabela de partição, criando aí um disco com o sistema LVM. Perfeito. Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela. Vou digitar aqui o comando pvdisplay, Enter. E o que eu preciso agora é criar um novo volume físico baseado nesse segundo HD que a gente acabou de preparar. Eu vou então aqui novamente limpar a tela, digitar o comando fdisk -l pipeless. Atenção agora aqui ao detalhe. Eu tenho aqui o dispositivo /dev/sdb e aqui embaixo o device /dev/sdb1 tipo Linux LVM. Eu tenho agora que pegar este dispositivo /dev/sdb1. É esse que eu vou transformar em volume físico. Tecla Q, limpar a tela. E aqui eu vou digitar o comando pvcreate. Esse comando ele cria o volume físico baseado no novo HD. No caso, /dev/sdb1. Atenção a este detalhe. /dev/sdb1. É uma sequência, são muitos detalhezinhos. Primeiro a gente instala o novo disco, depois a gente prepara esse novo disco e agora a gente transforma ele em volume físico. Enter. Ó, volume físico /dev/sdb1 criado com sucesso. Limpar a tela e digitar o comando pvdisplay. Enter. Perfeito! Temos agora então dois volumes físicos. Um de 8 GB e o outro de 10 GB. O próximo passo é a gente acrescentar este volume físico ao grupo de volume. Eu aumentar o tamanho do meu HD virtual. Mais uma vez aqui limpar a tela. Eu vou digitar o comando vgdisplay. Enter. Percebo aqui que o volume group ele tem o tamanho total de 7,76 GB. Ainda não foi adicionado o espaço do segundo volume físico aqui no grupo de volume. Um detalhe bem importante antes da gente adicionar este segundo volume físico é a gente saber o nome do grupo de volume. No meu caso aqui ele se chama debian-z-vg. Eu vou novamente limpar a tela e digitar o comando vg extend debian-z-vg, o nome do meu grupo de volume, o dispositivo /dev/sdb1. Enter. Adicionado com sucesso o dispositivo ao grupo de volume debian-z-vg.
limpar a tela e mais uma vez o comando VG display. Enter. Olha que legal! Agora eu tenho aqui o tamanho total do meu grupo de volume, 17,75 GB. Ou seja, ele acrescentou esse segundo HD de 10 GB aqui ao grupo de volume. Ele aumentou o tamanho do meu disco virtual. Podemos também observar que, além de ter aumentado aqui o tamanho do grupo de volume para 17,75 GB, eu tenho agora disponível, livre, 10 GB para poder alocar e aumentar o tamanho dos volumes lógicos. Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela e digitar o comando df-h. Vamos observar novamente aqui o diretório /var. Eu tenho aqui 64% de uso e um tamanho total de 1,4 GB. Eu vou então alocar mais espaço para esse diretório. E para isso eu preciso saber o path, o caminho desse diretório aí. Para saber o caminho, eu vou novamente limpar a tela e digitar o comando lv display pipe less. Enter. Com a seta eu rolo aqui para baixo. Tenho aqui o volume lógico do diretório /var, que é o diretório que eu quero aumentar o tamanho. E o path é /dev/debian-z-vg/var. Perfeito. Vou pressionar a tecla Q, limpar a tela novamente. E para redimensionar o tamanho desse diretório, para acrescentar mais espaço a esse diretório, eu digito o comando lv resize menos L maiúsculo mais 5 GB. Eu tenho 10 disponível para poder estar aí alocando aos volumes lógicos e coloco aqui o caminho, o path, né? /dev/-vg/var. Aqui no meu exemplo. Enter. E ele, com sucesso, aumentou o tamanho desta partição. Se a gente digitar aqui o comando df-h novamente, nós vamos perceber que ainda não foi atualizado aqui o valor, o tamanho. O último passo, então, para a gente poder aqui alocar definitivamente esses 5 GB dentro aqui do diretório /var, é a gente atualizar todas essas configurações. E isso tudo é feito sem a gente precisar em nenhum momento parar ou reiniciar o servidor. Eu vou limpar novamente a tela e vou digitar aqui o comando resize 2fs ou resize 2fs, o path, o caminho de novo, /dev/vg/var. Esse comando vai atualizar o novo espaço alocado para este volume lógico, para este diretório /var. Enter. Eu vou aqui novamente limpar a tela e digitar o comando df-h. Enter. Olha que legal! Agora o diretório /var ele tem um tamanho total de 6,3 GB. Ele incorporou aqueles 5 GB e está em uso apenas 14%. Se a gente digitar o comando VG Display novamente, percebam aqui que agora eu tenho livre apenas 5 GB. E eu posso continuar alocando, redistribuindo esses valores, não só no diretório /var, como nos outros diretórios também. Por hoje é só. Muito sucesso a todos!